Amados, abramos agora a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias. Como nós anunciamos à igreja em preparação para o dia do Senhor, hoje é o primeiro domingo do mês e seria ordinariamente a nossa exposição no livro de Gênesis. Porém, irmãos, fazendo o planejamento das exposições desse mês, já percebi que a cada livro que nós estamos expondo, Gênesis, Salmos, com exceção dos Salmos, porque é contínuo, apenas dividido em 5 livros, mas também Mateus, Romanos, nós vimos que todos os livros chegaram num ponto de virada, num ponto em que nós íamos iniciar uma nova seção do livro. Então, eu achei por bem, já faz um pouco mais de um ano que nós expusemos o último profeta menor, e darmos uma pausa e irmos para um profeta menor e expô-lo todo, e depois retornamos para as nossas exposições ordinárias. E assim, irmãos, nós faremos com o profeta Malaquias. Leiamos, irmãos, para a exposição desse culto, o versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1 de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Grande és tu, Senhor, e é por isso que nós cessamos os nossos trabalhos, nós cessamos, Senhor, de fazer aquilo que é do nosso interesse na subsistência nessa terra e paramos para cultuar a Ti e ouvir ao Senhor. Nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra e clamamos a Ti que Teu Espírito opere em nosso coração enquanto ouvimos a palavra que Ele inspirou, Senhor. Ensina-nos, Senhor, repreende-nos, consola-nos, instrui-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós estamos aguardando o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, pelo que você mede ou julga o amor de Deus? Qual é a régua que você usa para medir o amor do Senhor? É saúde? São bens? Dinheiro? Relacionamento, talvez? O que é que você usa para medir o amor do Senhor? O contexto, irmãos, do livro do profeta Isaías, ele se passa exatamente após o retorno do exílio babilônico. Lembremos que quando o povo de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul, ambos os reinos caminharam em impiedade. O reino do norte em maior impiedade e por isso logo foi levado para o exílio assírio, sem nunca mais voltar. E o povo do sul, Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, foi levado pelo Império Babilônico alguns séculos depois, mas o Senhor prometeu trazê-lo de volta. E o Senhor os trouxe de volta a Jerusalém, a Judéia. E nesse retorno, Deus levantou 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Malaquias, irmãos, ele profetiza, ele é o último profeta da Antiga Aliança, nesses termos, o último derradeiro é João Batista, mas nesse contexto antes da manifestação de Cristo, e profetiza logo após os ministérios de Ageu e Zacarias. Veja, por favor, o versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E aqui, irmãos, a linguagem do texto mostra muito da maneira como nós temos de lidar com a palavra do Senhor. É o Senhor que está falando por meio do seu profeta. E esse profeta, nesse caso aqui, é Malaquias. Antes do exílio, irmãos, e durante ele, o povo de Judá havia recebido promessas, veja só, promessas de retorno à terra e promessas de prosperidade. Porém, irmãos,
mesmo depois de terem voltado, mesmo depois de estar naquele processo de reconstrução do templo, reconstrução dos muros de Jerusalém, mesmo assim, eles continuavam sob o domínio estrangeiro de um império estrangeiro, o Império Medo-Persa. Eles continuavam tendo de pagar tributos, eles continuavam passando dificuldades financeiras, eles continuavam sob o jugo de gentios ímpios. E diante dessas duas coisas, eles reagiram em pecado contra o Senhor. O grande problema aqui, irmãos, é que eles não haviam entendido corretamente as promessas do Senhor. Eles entenderam mal. E por uma compreensão incorreta das promessas, eles reagiram ainda pior contra o Senhor. E uma das coisas, irmãos, que mais foram afetadas no povo de Israel, no povo de Judá, foi uma visão incorreta deles e do seu relacionamento com o Senhor. E especificamente aqui, irmãos, nós vamos ver o Senhor repreendendo o povo exatamente pela questão do culto. Foi um dos grandes pontos, ou a evidência de onde essa má compreensão que afetou o relacionamento com o Senhor. Por isso, irmãos, as exposições do profeta Malaquias serão uma excelente oportunidade, tanto de instruir aos irmãos que têm chegado na nossa igreja publicamente, né, uma instrução pública, porque privadamente o têm recebido, mas também de relembrar aos irmãos que já estão caminhando nessa igreja local há muito tempo, sobre uma doutrina que o Senhor nos ensina, que ficou conhecida como princípio regulador do culto. Mas veja, não é somente sobre culto que Malaquias trata. Malaquias trata, irmãos, do nosso coração, do nosso relacionamento com o Senhor e como que isso vai resvalar no culto. Então, irmãos, o Senhor tem muito a nos ensinar pelo profeta Malaquias. E como é que o livro do profeta Malaquias, irmãos, ele está organizado? Ele tem basicamente duas partes. Uma grande parte de confrontação do Senhor contra Israel, com blocos de anúncio da vinda do Messias. Esse é o último livro da Antiga Aliança, irmãos. Nessa transição entre o apagar das luzes da Nova Aliança e o raiar do sol da Nova Aliança. E ele traz uma série de profecias e promessas acerca da vinda do Messias. E especificamente, irmãos, essa é a estrutura geral do livro, mas especificamente, cada bloco que nós vamos caminhando aqui, irmãos, no livro do profeta Malaquias, ele tem uma estrutura muito singular. Todo o livro, irmãos, ele foi escrito em uma estrutura de diálogo. Nenhum profeta foi escrito dessa forma, quase que como um debate entre Deus e o povo. Então o livro, irmãos, é essa junção desses diálogos que ocorrem da seguinte forma. Praticamente todos os diálogos têm essa mesma estrutura. O Senhor acusa o povo ou levanta uma questão contra o povo. Depois, o povo responde em cinismo ao que o Senhor estava acusando. E terceiro, o Senhor vai e refuta o cinismo deles. Basicamente, cada diálogo é estruturado assim. O Senhor acusa, o povo responde com um cinismo, não se submetendo à acusação, e então o Senhor vai e argumenta e quebra esse cinismo do povo. O primeiro diálogo, irmãos, desse livro se encontra exatamente aqui, nesse texto que nós lemos, do versículo 2 ao versículo 5, irmãos. Então, vejamos, vamos caminhar basicamente com essa estrutura, irmãos. Acusação e o cinismo. Veja, por favor, o versículo 2, ao início dele. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Queridos, o Senhor começa falando diretamente isso. Eu vos tenho amado. O meu amor, ele está sobre vocês e continuamente eu tenho amado vocês. E é o único caso desse livro, irmãos, não é uma acusação, mas é uma declaração nesse diálogo. Ele começa com uma afirmação. Porém, irmãos, a resposta de Israel a essa declaração de amor do Senhor, queridos, revela muito do coração do povo, queridos. O Senhor, em discurso indireto, ele diz qual é a resposta de Israel. Eu digo a vocês, eu vos tenho amado, mas vocês me dizem, em o que você tem nos amado, Senhor? Em o que tu nos amas? Como disse, irmãos, na introdução, o povo havia recebido promessas de prosperidade. Porém, irmãos, eles não entenderam a natureza dessa prosperidade. Recebendo-a com um coração carnal, eles julgaram-na de forma carnal. E quando se viram sem essa interpretação equivocada das promessas, eles passaram a considerar que Deus não os amava,
que eles não eram amados pelo Senhor. Deus foi promessa. Eles entenderam equivocadamente a promessa, entenderam de forma carnal. Se eu não recebi aquilo que carnalmente eu esperava, então Deus é falso. Deus não nos ama. O povo, irmãos, media o amor de Deus pela prosperidade material que eles estavam tendo. O povo estava medindo o amor de Deus pela prosperidade. É como, irmãos, se eles dissessem assim: em o que nos tens amado, Senhor? Como o Senhor abre a boca para dizer que nos ama, se nós ainda estamos em aperto financeiro, se nós estamos dependendo e somos escravos de uma nação inimiga? Como é que o Senhor nos tem amado? E aí nós vamos ver, irmãos, que uma das consequências disso, desse relacionamento, dessa visão equivocada do relacionamento com o Senhor, vai resvalar no culto que a igreja prestava ao Senhor. Eles passaram a ser indiferentes ao relacionamento com o Senhor. Desanimaram simplesmente porque não tinham o que desejavam. Eles desanimaram porque não tinham o que desejavam. Mediram o amor de Deus por uma régua que não é a que Deus mede o seu amor. No fundo, irmãos, no fundo, essa maneira de medir o amor de Deus não é outra coisa, irmãos, senão julgá-lo como nosso serviçal. No fundo é isso, queridos. E nós, como reformados, rapidamente nós reprovamos e sabemos refutar a demoníaca teologia da prosperidade. Rapidamente. Nós sabemos mostrar de A a Z em o que ela não é bíblica. Porém, irmãos, a maneira como o nosso coração reage à providência do Senhor muitas vezes revela que, no fundo, nós sustentamos uma teologia da prosperidade. Eu vou repetir se não ficou claro para você qual é a similitude. Nós rapidamente conseguimos refutar e rechaçar essa demoníaca teologia chamada teologia da prosperidade. Mas a maneira como o nosso coração reage à providência do Senhor, não nos dando o que nós gostaríamos de ter, nos tirando aquilo que nós achávamos que nós deveríamos ter, demorando em nos dar aquilo que nós desejaríamos ter, ela revela, irmãos, em nosso coração uma raiz de teólogos da prosperidade em nós, queridos. Pelo que você tem medido o amor de Deus? Nós temos medido, irmãos, o amor de Deus pela quantidade de dinheiro que nós temos, pelo sucesso profissional, por termos ou não termos relacionamentos X ou Y, por termos ou não termos saúde. Quando nós, irmãos, não obtemos ou perdemos estas coisas, como é que o nosso coração reage? Ira, tristeza, descontentamento, inveja, desânimo, ansiedade. Essas coisas, irmãos, são sinais amarelos de que provavelmente nosso coração está caminhando exatamente na mesma trilha do povo de Israel, sob o ensino do profeta Malaquias, irmãos, nesse contexto que eles estavam vivendo. Agora veja, o Senhor faz a declaração: eu vos tenho amado. E aí o povo responde em cinismo: em o que nos tem amado? Porque eles estavam julgando o amor de Deus por critérios corretos. Então, nós não estamos enxergando esse amor que o Senhor está falando. Aí ele vai e refuta. Veja a partir do versículo 2, irmãos, parte B. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a reedificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, fora dos limites de Israel. O Senhor, então, irmãos, ele responde a esse cinismo, insinuando que ele não amava Israel. Quando o povo questiona dessa forma, irmãos, eles estavam insinuando que Deus não os amava. E a resposta, irmãos, em suma é essa:
Não foi Esaú, irmão de Jacó? Vocês lembram? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Mas eu não amei Jacó enquanto eu desprezei Esaú. O Senhor, irmãos, faz referência direta à aceitação e à eleição com a qual ele alcançou o povo ao ter escolhido Jacó, de onde veio a igreja visível no Antigo Testamento, a nação de Israel. E, irmãos, é bem oportuno isso, porque nós acabamos de ver isso em Gênesis. O que estava por trás ali daquela escolha? É como se o Senhor dissesse assim, irmãos, para o povo: vocês perguntam em o que eu tenho amado vocês? Eu escolhi Jacó. Sim, vocês lembram disso? O mentiroso Jacó, o desprezado Jacó, o fraco e secundário Jacó. Eu não apenas amei ele, mas desprezei Esaú e estou continuamente contra ele. O meu amor é medido por esse tipo de favor. Vocês é que não têm a régua correta. Vocês medem por centímetros carnais, quando a unidade de medição é outra. Eu os alcancei com minha graça. Eu os alcancei com meu favor eletivo. Quando vocês mereciam ser desprezados, como era o caso de Jacó, não era o primogênito, era fraco, era mentiroso. Vocês mereciam ser desprezados e eu os alcancei com meu favor, com a eleição. E vocês perguntam: em o que eu vos amo? E mais, irmãos, para que fique claro isso, todo o restante do texto, do versículo 3 até o versículo 5, é o Senhor mostrando que os descendentes de Esaú permanecem sob a sua ira. Eles são destruídos. Mas se eles disserem: nós vamos nos levantar, eu destruo de novo. Nós vamos nos levantar, eu destruo de novo. Porque eu estou permanentemente irado contra vocês que não são alcançados pela minha graça. Quer manifestação de amor maior do que essa, irmãos? Quer manifestação de amor maior do que essa? A prova do amor de Deus, irmãos, é que vocês, o Senhor está falando, não fazem parte desse povo que o Senhor resolveu odiar para sempre. Deus, irmãos, está mostrando ao seu povo, Deus está mostrando a nós, irmãos, qual é a grande manifestação do seu amor em favor da sua igreja. Sim, irmãos, é claro, 1000 vezes sim, o cuidado do Senhor, o cuidado diário dele para com seu povo, no tocante à providência, à sustentação, à manutenção. Isso é sim manifestação do seu amor para a sua igreja. É sim manifestação da sua bondade. É um pai cuidando do filho. Reiteradas vezes ele fala isso na antiga aliança. Reiteradas vezes ele fala isso na nova aliança. Eu cuido de vocês. E o fato de eu cuidar de vocês, dando pão, dando sustento, dando saúde, sustentando na falta de saúde, é porque eu amo vocês. Sim, irmãos, isso faz parte dessa manifestação. Só que o grande ponto aqui, irmãos, é que o seu amor não é medido ou definido em função dessas coisas, pois ele pode tirá-las de seus filhos, enquanto mantém aqueles que não são seus filhos. E o seu amor continua o mesmo em favor dos seus filhos. Na verdade, irmãos, se vocês lembram bem de Romanos 8, se vocês lembram bem de Hebreus 12, reiteradas vezes o Senhor também fala que porque Ele ama, Ele tira. Para disciplinar, para treinar a alma e o coração a caminhar no caminho que Ele deseja, para humilhar o nosso coração altivo, porque se nós não fôssemos filhos, se Ele não nos amasse, Ele dava tudo de bom e do melhor na manutenção do nosso pecado, como Ele faz com muitos ímpios, irmãos. Entregando-nos a nós mesmos. Aliás, irmãos, é bom deixar claro que poderia ser afirmado também que medir o amor de Deus por essa régua e por ter o que considera pouco ou menos, revela um coração cheio de si, que acha que é merecedor, cego quanto à miríade de provisões mandadas por ele. O que é isso, irmãos? Israel estava questionando o amor de Deus porque eles continuavam sob o domínio do Império Medo-Persa, porque eles não estavam tendo a prosperidade financeira que eles esperavam,
Ora, Ageu e Zacarias haviam anunciado que um dos porquês deles não terem essa prosperidade residia no coração deles, no pecado deles. Mas vamos lá, eles não conseguem ver a grande manifestação de graça que eles estavam tendo. O reino do norte não voltou. O reino do norte continuou difuso e espalhado por todas as nações. Eles se misturaram, eles se perderam. Mas Judá foi trazido de volta. Eles agora estavam novamente em Jerusalém. Esse texto que nós acabamos de cantar do Salmo 137 era a angústia e a dor que passavam os israelitas em terras estrangeiras. E eles tiveram a bênção de voltar. Um coração arrogante e orgulhoso de tal forma, irmãos, não consegue ver tais coisas. E vai continuar medindo o amor de Deus pelo que não tem. Pelo que gostaria de ter e não recebeu. Pelo que lhe foi tirado quando achava que era merecedor de ter. É isso que o Senhor está mostrando no coração desse povo, irmãos. É isso que o Senhor está mostrando no nosso coração. Quando nós medimos o amor de Deus por estas coisas, queridos. Na verdade, irmãos, como eu falei, é nisso que o amor de Deus é mais visto. Os ímpios podem ter tudo de bom e do melhor. Os homens mais ímpios dessa nação, irmãos, têm todo mês uma conta bancária na casa das centenas de milhares de reais, mantidos pelo povo, pela população brasileira. Mas muitos deles não possuem o favor e o amor eletivo do Senhor. Tirem tudo de um filho de Deus e ele continua tendo o favor amoroso do Senhor. Agora tire tudo de um ímpio. Tire de tudo do bom e do melhor que ele tem. E ele perde tudo. A vida dele acaba. Não faz sentido mais viver. Sem dúvida, irmãos, dói. E dói muito as aflições. Dói, irmãos, passarmos por provações e privações. Nós não somos estoicos, irmãos, para negar a dor. Dói passar aperto financeiro. Dói passar por falta de saúde. Dói passar por doenças. Dói passar por várias provações e privações, irmãos. E especialmente se nosso coração estiver muito arraigado aos prazeres, aos confortos dessa vida, aí é que dói mesmo. Mas é exatamente por isso, irmãos, que o Senhor nos faz passar por essa dor. Cada privação, como no caso de Israel, deve ser não uma ocasião para nós questionarmos o amor do Senhor. Cada privação deve fazer brilhar a grande estrela do céu das manifestações amorosas do Senhor. Não questioná-la, mas ver com mais clareza, irmãos. Quando o brilho das bênçãos terrenas diminui, irmãos, nós podemos ver o céu estrelado da constelação das bênçãos celestiais mais vividamente. Então, assim quando temos menos brilho da cidade na terra, mais vemos o brilho das estrelas no céu. Assim também, irmãos, muitas vezes, quanto menos brilho das bênçãos terrenas, ou menos apegados a elas, mais vemos os brilhos das bênçãos celestiais em Cristo. Eu imagino que você deve ter passado por essa situação de ir no interior ou numa viagem na BR à noite e você vê estrelas que você não sabia nem que existia no céu. O mesmo céu. A diferença não é o céu que mudou. A diferença é que você não está num ambiente cujas luzes ao seu redor estão brilhando, brilhando e ofuscando a glória desse céu que está sobre nós. Mas quando essas luzes diminuem, esse céu brilha mais forte. A mesma coisa no que diz respeito às provações e privações, irmãos. É o Senhor que está querendo que o povo de Israel veja. É o Senhor que quer que a igreja presbiteriana Manancial aprenda. Às vezes o brilho das bênçãos terrenas diminui. Apaga-se a luz da saúde. Apaga-se a luz da bonança financeira. Apaga-se a luz de relacionamentos. Apaga-se a luz. E vai diminuindo. Mas não é para que nós fiquemos desesperados porque vamos ficar no escuro. É para que nós vejamos ainda mais claramente o brilho do amor do Senhor, das bênçãos celestiais que não podem ser apagadas de forma alguma. Ao invés de sucumbirmos, irmãos, à tristeza ou às dúvidas quanto ao amor de Deus, deveríamos ser gratos nisto, mesmo que falte o pão, a saúde, o dinheiro e o conforto, nunca faltará o amor eletivo do Senhor, irmãos. Nunca. No início da minha caminhada cristã, irmãos, quando me foi apresentada a doutrina da eleição,
tentaram, com muito esforço, abortar o meu interesse nela ou o estudo nela, dizendo: é inútil essa doutrina, de que vale estudá-la? Deixe de lado isso, Christopher. Esse que o Senhor, irmãos, responde a esse tipo de pensamento aqui. Ele usou como prova do seu amor contra corações que questionavam esse amor, a doutrina da eleição. Eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ele poderia ter dito, irmãos, veja, ele poderia ter dito, e ele fez isso em outras situações, mas nesse caso aqui, nessa situação tão sensível, ele poderia ter dito: eu tirei vocês do Egito, vocês esqueceram disso? Eu trouxe vocês de volta da Babilônia. Está pouco, mas não está faltando. Ele poderia falar várias outras coisas, irmãos, mas ele escolheu falar da doutrina da eleição. Eu escolhi vocês para serem objeto do meu favor, para serem objeto do meu amor. Esta doutrina, irmãos, não é inútil, como alguns pensam. Ela, na verdade, aponta para o amor de Deus para com o seu povo. Crente, e você que ainda não crê, de uma vez por todas, creiamos nisso. Cristo, irmãos, é o maior e melhor presente, a maior e melhor dádiva e bênção de Deus para os homens. A eleição e o fruto dessa eleição, que é Cristo, é a maior manifestação do amor de Deus para com o seu povo, irmãos. Há uma música gospel, querido, e que de gospel, né, de evangelho, não tem nada, que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. E repete isso feito um mantra: o melhor de Deus ainda está por vir. Essa música, irmãos, ela é profundamente carnal. Ela mira o reino na terra. O melhor de Deus, irmãos, não está por vir. O melhor de Deus já veio e é Cristo. Ele já veio e vai voltar para consumar tudo o que ele já começou a fazer. Cristo é o melhor de Deus que nos foi dado, e isso é prova do amor de Deus. Isso nos é dado por causa da sua graça eletiva. Tenha tudo e não tenha Cristo, e você não tem nada. Não tenha nada e tenha Cristo, e você tem tudo. Ele, irmãos, é manifestação do amor de Deus, não bens materiais. Na última hora, querido, quando seus olhos estiverem fechando e seu espírito estiver esvaindo do seu corpo, você não vai se preocupar com o quanto você acumulou nessa terra. Você não vai se preocupar se você conseguiu adquirir os bens que você desejava. Você não vai se preocupar o quanto de saúde você teve. A única pergunta que vai importar é: Cristo é meu ou não é meu? Para que fique claro que esse é o grande ponto da manifestação do amor de Deus, irmãos. E se há dúvida, ouça a palavra Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu uma BMW? Não. Que deu saúde sem fim? 1000 vezes não. Que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida pelo meu próprio coração, pela experiência do povo de Deus que vai se acumulando na história, que muitas de nossa frustração, tristeza, angústia, ansiedade, desespero e etc., está construído sobre esse terrível fato: nós não compreendemos ou nós não nos deixamos afetar, ao menos perdemos de vista por algum momento o tamanho do amor de Deus. Eu não tenho dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida. Quem ousaria dizer que um coração que aprende o amor de Deus como tal sucumbiria a tais coisas, irmãos? Como o reverendo Augusto Nicodemos, comentando esse texto, disse: há muitas pessoas que vêm cultuar a Deus, mas estão desanimadas,
por causa da situação que estão vivendo, ou estão abatidas pelos problemas que acabam então questionando o amor de Deus. As duas coisas são inseparáveis, irmãos. A maneira como nosso coração se relaciona aos fatos da vida, ao sofrimento que nós passamos, e a maneira como nós enxergamos o amor de Deus. Não à toa, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre aflições em Romanos 8, que nós vamos cantar logo mais, não é à toa que ele fala: quem pode nos separar do amor de Deus? É angústia, é aflição, é perseguição, é espada, é pobreza, é fome, é miséria. Ele começa elencando todas as aflições da vida para dizer o seguinte: quando nós entendemos que nós não somos separados do amor de Deus, nós estamos firmes para passar por tudo isso. Firmes, irmãos. Não à toa, queridos, não é à toa que Paulo ora pela igreja aos Efésios assim. Venha comigo, por favor, para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos em poder, mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que Paulo ora assim por essa igreja, irmãos? Porque, queridos, o Senhor nos ensina que nós devemos orar assim, irmãos. O Senhor nos mostra que deve ser um motivo constante das nossas orações, compreender o amor de Deus, experimentar o amor de Deus, ter uma plena consciência dessa largura, dessa profundidade, desse comprimento, dessa altura. Por que ele está falando isso? Porque é possível nós simplesmente perdermos de vista essas coisas, irmãos. É possível nós olharmos para o amor de Deus de uma forma superficial. É possível nós olharmos para o amor de Deus de uma forma banal. E Paulo ora: não, eu oro para que o Senhor mostre a vocês essa profundidade desse amor. Porque uma vez vocês sendo afetados por isso, vocês vão estar tomados de toda a plenitude de Deus. O homem interior de vocês vai estar fortalecido. O povo de Deus, irmãos, precisa ser constantemente lembrado do amor dele por ele. Nós precisamos, irmãos. Muito do que nós passamos perpassa por isso. Perdemos de vista o amor do Senhor. Muitas nossas dúvidas para com o Senhor é exatamente como Israel. Ouvimos do Senhor: eu vos tenho amado. Aí nosso coração lá no íntimo vem todas as provações e dificuldades, diz: em o que nos tem amado, Senhor? Aí ele responde: eu alcancei vocês com minha graça. Meçamos, irmãos, o amor do Senhor por isso. Não meçamos o amor dele por coisas carnais, pelas coisas temporais, mas por Cristo, por termos sido alvos do seu amor, por termos sido alvo da eleição e do seu favor, irmãos. Não caiamos no erro e no pecado do povo de Israel sob a antiga aliança, pelo que você mede ou julga o amor do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós somos pobres e tolos, Senhor. Continuamente, o nosso coração arrogante e soberbo, julgando o Senhor, porque achamos que o Senhor nos deveria dar tais e tais coisas. Não há outra chave hermenêutica, Senhor. O Senhor deixa claro que o nosso coração, ao reagir com afeto desordenados diante das provações das situações da vida, está revelando tais questões, Senhor, pecaminosas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por caminharmos nessa trilha e nos dá, Senhor, conforme o apóstolo Paulo orou, nós oramos. Nos dá toda a percepção, Senhor. Nos dá um conhecimento experimental que
consiga perceber a profundidade, a largura, a amplitude, Senhor, a altura do Teu amor para conosco. E sejamos então cheios de Ti. E então reconheçamos com muita facilidade quanto o Senhor nos amou, quando nós merecemos a Tua ira e a Tua destruição. Louvamos ao Senhor por esse amor. E queremos, Senhor, responder a Ti, corretamente a Ele. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.